Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Irmãos, nesse rápido estudo a gente vai continuar falando sobre Yeshua criou o cristianismo, ok? Um ponto importante que a gente vai aprender aqui é sobre a influência do catolicismo papal no meio cristão evangélico. Ok, irmãos? Vai ser um estudo que eu tenho certeza que vai agregar conhecimento a todos. Antes de começar a leitura, eu queria citar alguns nomes, os nomes de algumas pessoas que eu tenho conversado, né? Pessoas que têm assistido os vídeos e que me ajudam, de certa forma, né? A estar continuando aí, estudando, gravando, enfim. O irmão Áquila Soares, né? Conheci há pouco tempo, mas é um irmão aí abençoado, né? A gente tem conversado. O irmão Gilberto Ribeiro, que o Eterno te abençoe, irmão. O irmão Felipe, né? A gente está junto aí no grupo A Torá é Santa. A gente já vem estudando já há um tempo, né? O Felipe abençoado, aí um estudante, né? Inclinado à Torá, né? Inclinado às coisas de Deus. E meu amigo aí, o irmão Sebastião, que, né, ele pode-se dizer que me inseriu no contexto judaico das escrituras. Então, irmão Sebastião, que o Eterno te abençoe, irmão. Ok? Então, vamos à leitura. Yeshua criou o cristianismo. No livro de Atos, nazarenos e cristãos viviam em comunhão, sendo que a liderança era exercida pelos apóstolos, todos judeus, ou seja, nazarenos. Toda essa harmonia entre judeus e gentios chegou ao fim quando o gentio Inácio de Antioquia, não concordando com a liderança judaica dos nazarenos, criou uma rebelião nas congregações e dividiu os dois grupos por volta de 98 depois de Cristo. A partir daí, Inácio afirma que os seguidores de Yeshua deveriam abandonar o judaísmo, religião praticada pelos nazarenos, e seguir a religião por ele criada, o cristianismo. A nova religião, o cristianismo, começou a florescer no início do segundo século e culminou com a instituição da Igreja Católica Romana no século IV. Ora, se os nazarenos e os primeiros cristãos eram adeptos do judaísmo, conclui-se com facilidade que o cristianismo, oficializado pelo catolicismo romano, não representa a religião praticada pelos originais seguidores de Yeshua. Por sua vez, o protestantismo e as atuais denominações evangélicas também não expressam a fé original, né? Salvo raras exceções, visto que segue inúmeras práticas e dogmas estabelecidos pelas igrejas católicas, tais como, a gente vai ver agora, irmão, claramente, né, que a igreja cristã, a igreja protestante, a igreja evangélica atual, na verdade é um puxadinho da igreja católica, né? Primeiro, né, a substituição do Shabat pelo domingo. Segundo, a abolição das festas bíblicas, né, que está ali no livro de Vaikra, capítulo 23, Levítico, capítulo 23, substituindo-as pelas festas pagãs, né? Exemplo, celebração da Páscoa em data coincidente com a Páscoa católica e não com a data determinada na Torá. O Natal em 25 de dezembro, cuja origem está no paganismo, ressaltando-se que a Bíblia não indica o dia do nascimento do nosso Mashiach, Yeshua, Jesus, né? Terceiro, a falsa ideia de que a lei foi abolida, né? Para mim, eu sempre falo isso, né? Essa ideia, esse conceito de que a lei foi abolida, né, é a mãe de todas as heresias, ok? Por conta desse entendimento, né, é que vem todas as outras
heresias. A teologia da substituição, que defende, né, a substituição de Israel pela igreja, né, nos planos do eterno, né? Ou seja, vamos parar por aqui. Mas as denominações evangélicas seguem dezenas e dezenas de preceitos errôneos e que têm origem no catolicismo papal. Como asseverado, né, acima, os nazarenos ou os do caminho eram praticantes do judaísmo e assim permaneceram, não mudando a fé original, ainda que vitimizados pela rebelião gentílica de Inácio de Antioquia, ao criar uma nova religião, ou seja, o cristianismo. No século IV, estruturou seu cristianismo como religião oficial, por meio do catolicismo romano, ensejando perseguição a pessoas de outras crenças. Então, algo totalmente contraditório ocorreu. Os cristãos, que no passado eram amigos e liderados pelos nazarenos, Netzarim, começaram a persegui-los e exterminá-los. Isso é, pessoas que se diziam discípulas de Yeshua, os cristãos, condenavam e martirizavam os nazarenos, os primeiros seguidores do Mashiach Yeshua. Irmão assassinando irmão, em nome da nova religião, em nome do cristianismo. Cumpriu-se então a profecia de João, de que os falsos profetas sairiam de dentro da própria comunidade de discípulos. João capítulo 2, verso 19, diz assim: eles saíram de dentro de nós, mas não eram parte de nós, porque se fosse de nós, teriam permanecidos conosco. Os Netzarim nazarenos foram perseguidos pelo Império Romano, que exterminou grande parte do grupo e de seus escritos, razão pela qual existe poucas fontes históricas, subscritas pelos próprios nazarenos a respeito de si próprios, excetuando-se os Ketuvim Netzarim, escritos nazarenos conhecidos incorretamente como o Novo Testamento. Não obstante, além da descrição fiel dos Netzarim, dos nazarenos, né, no Novo Testamento, entre aspas, há relatos históricos produzidos por seus inimigos, geralmente depreciando os discípulos de Yeshua. De qualquer forma, tais registros históricos são importantes para se entender quem eram, o que pensavam e como agiam os nazarenos. Epifânio de Salamina, um daqueles que são considerados pais da Igreja Católica, que vivia no final do século IV, depois de Yeshua, depois do Mashiach, depois de Cristo, escreveu uma obra em que criticou os nazarenos. Para Epifânio, os nazarenos seriam hereges. Contudo, sabemos que com toda certeza que os primeiros discípulos de Yeshua não foram ímpios, mas sim homens tementes ao Eterno, né? Homens que procuravam e cumpriam a Torá. Eis o relato de Epifânio. Os nazarenos não diferem essencialmente dos outros, referindo-se aos judeus ortodoxos, pois praticavam os mesmos costumes e as mesmas doutrinas prescritas pela lei judaica, a Torá, com a diferença que eles, os nazarenos, creem em Yeshua, no Messias. É interessante, eles achavam isso aqui errado, irmão, e isso aqui é algo extremamente normal. O judeu, na verdade, ele não se converte. Eu estou falando do judeu que vive no âmbito espiritual, né? Ou seja, ele não deixa de ser judeu, né? Ele continua vivendo como judeu, ele apenas reconhece Yeshua como Mashiach, mas ele continua guardando o Shabat, ele continua celebrando as festas, ok? Então, o judeu ortodoxo, se ele reconhecer Yeshua como Mashiach, ele vai continuar fazendo a circuncisão, ele vai continuar guardando o Shabat, ele vai continuar guardando as festas bíblicas, porque o judeu não deixa de ser judeu, ok? Eles, os nazarenos, continuando aqui a visão de Epifânio, ele e os nazarenos creem na ressurreição dos mortos e que o universo foi criado por Deus. Eles afirmam que Deus é um e que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é seu filho, né? Eles, os nazarenos, são bem versados na língua hebraica, leem a lei, referindo-se, né, à lei de Moisés, a Torá. Eles são diferentes dos judeus e diferentes dos cristãos.
apenas no seguinte, aqui quando ele fala dos judeus, ele está se referindo aos judeus ortodoxos, né? Eles discordam dos judeus porque chegaram à fé no Messias, mas são distintos dos verdadeiros cristãos porque praticam os ritos judaicos da circuncisão, a guarda do Shabat e outros. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome aqui do livro, tá? E a página. Irmãos, como eu falei anteriormente, o judeu que reconhece Yeshua como Mashiach não deixa de ser judeu, ok? Ele continua vivendo como judeu, praticando os mandamentos que o Eterno deixou na Torá. Enfim, irmãos, tenho certeza que essa leitura vai agregar muito conhecimento à vida de todos. Okay? Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos.